nuvem. Tá gravando aqui. Parece uma bolinha, né? Tá. Então, vou dividir aqui a tela. Como é que eu faço? Share screen. Aí eu escolho a tela aqui. Estão enxergando aí a tela? Sim, sim. Então, vamos começar aqui. Isso aqui foi a lista que foi colocada. Essa lista ela é bem diversa. Ela vai estar pegando várias partes diferentes da integral em regiões não retangulares. E também a questão da mudança de ordem de integração. Então, descendo aqui, a primeira questão. Primeira questão aqui, calcular uma integral na região comprimida entre as curvas. Então, temos duas curvas. A primeira é uma reta, y igual a x sobre 2, desenhada em roxo aqui no gráfico. A outra é y igual a raiz de x, desenhada em azul. E o x está entre 2 e 4. Então, nós fizemos aqui a marcação vermelho, x igual a 2, laranja igual a x igual a 4. A integral vai ser nessa região verde. Pelo gráfico aqui, eu consigo ver que y igual a raiz de x está em cima da reta y igual a x sobre 2. Então, eu posso descrever isso aqui como uma região do tipo 1, y como função de x, onde raiz de x está em cima e x sobre 2 está embaixo. E aí você enxerga no limite de integração, aqui, nessa integral aqui, x sobre 2 está embaixo, raiz de x está em cima. E você vê que também aqui nesse dy, que olha só, se o dy está dentro da integral, primeiro eu vou integrar em y, e o limite de integração está em função de x. O dx está fora, é onde o x está variando, de 2 a 4. Então, essa ordem aqui, dy dx, ou dx dy, vai afetar a maneira como você descreve seu domínio. Então, nesse caso aqui, região do tipo 1, y está em função de x. Então, o y está entre x sobre 2 e raiz de x. Então, estou integrando em y. Ao integrar em y, eu vou manter o x como constante e integral de y é y² sobre 2. Então, eu tenho aqui... Vocês estão enxergando as marcações? Dá para enxergar sim. Também está enxergando o cursor do mouse? Uhum. Tá ok. Então, y² sobre 2, de x sobre 2 até raiz de x. Então, é só substituir, né? y² em raiz de x, vai cancelar a raiz com y, vai dar x. Nesse caso aqui, o x é positivo. Esse módulo aqui nem faz diferença. Nem precisava estar esse módulo, na verdade. E embaixo x sobre 2, x ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado vai dar 4, com esse 2 dá 8. Então, aqui já está a conta mais simplificada, né, para o gabarito também não ficar tão extenso. E aí vamos ter esse x que está aqui fora repetindo e o y substituído nos limites de integração. Fazendo a multiplicação, x² sobre 2, x³ sobre 8. Temos aqui uma integral em x agora, que é cálculo 1, só integrar. x² integrando vai dar x³ sobre 3, 3 com 2 dá 6. x³ integrando x² sobre 4, 4 com 8, 32. E o limite de integração 2 a 4. Aí é só substituição algébrica, fazer conta, colocar denominador comum, e a resposta é 11 sobre 6. Então, o que eu tinha que perceber aqui? Escolher uma região como tipo 1 ou tipo 2. Tipo 1 aqui é o mais simples. E colocar a integração na ordem certa.
identificar os limites, como a gente fez aqui no gráfico, e integrar nessa região. A integral em si é simples. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não, né? Vamos continuar então. Então aqui, calcule a integral na região triangular de vértices menos 2, 3, 2, 3, 0, 1. Então, esses vértices são marcados aqui. Menos 2, 3, 2, 3 e 0, 1. Então, eu ligando esses pontos, eu encontro retas que vão delimitar a minha região. Então, eu tenho aqui uma reta vermelha, uma reta azul, uma reta verde. A verde é expressa por y igual a 1 menos x. A vermelha por y igual a x mais 1 e a azul por y igual a 3. Bem, se eu escrever essa região como tipo 1, eu vou ter que limitar em duas regiões. Da verde até azul e depois da vermelha até azul. Se eu descrever como uma região do tipo 2, eu vou colocar da verde até vermelha. Então, a região do tipo 2 é mais simples de se fazer. A outra também vai dar certo, vai dar o mesmo resultado, só que vai ficar um pouco maior. Então, vamos olhar. Região do tipo 2. Região do tipo 2, x está em função de y. Então, eu vou integrar x primeiro, e aqui eu tenho os limites de integração x como função de y. Bem, o x cresce para a direita. Então, o vermelho está em cima, o verde está embaixo. Se y igual a x mais 1, x é igual a y menos 1, só passa 1 para o outro lado. Então, x igual a y menos 1 é o limite de integração em cima. Embaixo, y igual a 1 menos x. Logo, x é igual a menos y. Limite de integração da parte de baixo. Então, eu tenho aqui o limite do x, integrando em x primeiro. E o meu y vai de onde? Ele vai de y igual a 1, que é onde está esse vértice aqui, até y igual a 3, que é essa reta aqui. Então, de 1 a 3. Integrando, então, em x, integral de 2x vai ser x ao quadrado. Y ao quadrado é uma constante, então vai ser x vezes constante. Integrando de 1 menos y até y menos 1. Substituindo y menos 1 e 1 menos y nos valores de x, aqui eu vou ter 1 menos y ao quadrado menos y menos 1 ao quadrado. Né? Esses caras vão se cancelar. Vai me sobrar 1 menos y vezes y ao quadrado, y menos 1 vezes y ao quadrado, que fazendo as contas aqui, abrindo tudo, cancelando alguns termos que vão se cancelar, eu vou ter aqui a seguinte expressão. 2y ao quadrado menos 2y ao cubo. Isso aqui é conta algébrica, é só fazer. Eu fiz ela no papel mais 2 vezes e verifiquei que está certo. Então, agora eu vou ter só a integral em y. É bem simples aqui, né? Integral de y ao quadrado vai ser y ao cubo sobre 3. Integral de y ao cubo vai ser y ao quarto sobre 4. Então, integrei aqui, substitui o limite de integração de 1 a 3. Aí é só fazer a conta algébrica. O resultado vai dar menos 68 sobre 3. Então, o que eu tenho que prestar atenção aqui? Eu tenho que escolher um tipo de integração, como tipo 1 e tipo 2. Isso aí fica livre, que não, a questão não exigiu nada sobre isso. A tipo 2 é mais simples. E descrever as retas que ligam esses vértices, para eu saber o limite de integração. Então, é assim que se faz a questão. Alguém tem alguma dúvida? Então, passando adiante. Essa aqui já pede para mudar a ordem de integração. Então, vamos olhar para essa integral aqui. O que ela está dizendo? dx dy significa que x está em função de y. Se x está em função de y, isso aqui é uma integral de uma região do tipo 2. Então, quero mudar para uma região do tipo 1. O que ele está dizendo?
que x está entre y sobre 2 e 1, e o y está entre 0 e 2. Que é essa que está dizendo isso aqui, né? Primeiro em x, depois em y integral. Então, o y está entre 0 e 2, está descrito aqui esse conjunto. O x está entre y sobre 2 e 1. Olhando para o gráfico, o x está deitado aqui. O limite superior do x é 1, essa reta vermelha aqui, x igual a 1. E o limite inferior é x igual a y sobre 2, que é essa reta azul. Lembrando que x é coordenada horizontal. Então, a parte de cima é vermelha, a parte de baixo é azul. O y entre 0 e 2 dá essa região aqui dentro do retângulo. Então, a minha região de integração é essa região R, essa região roxa aqui. Quando eu mudo a ordem de integração, eu vou ter y em função de x. Então, se x igual a y sobre 2, e y... Então, o azul está em cima, y igual a 2x. De baixo é o quê? Y igual a 0. Então, o limite de integração vai dar, variando de 0 a 2x, e o gráfico aqui, x igual a 1. X está variando. Então, x, mudei a ordem de integração, vou integrar em y. Se eu integrar em y, x ao quadrado é constante, então a integral vai ser y vezes constante. Substituindo y no limite de integração, vai ficar 2x menos 0. Então, integrando isso aqui, vai ficar 2x é x ao quadrado. Que a integral é fácil, aqui é uma regra da cadeia. Né? A derivada de x ao quadrado é x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Então, o x de 0 a 1, eu vou ter e elevado a 1 ao quadrado, que é o e, menos e elevado a 0, que é 1. E aí eu tenho a resposta. Se eu tentar integrar em x primeiro, essa expressão não tem integral analítica, eu não conseguiria integrar. Então, a mudança de ordem de integração possibilitou o cálculo dessa integral. Não daria para fazer do jeito que está. Então, se vocês forem olhar algumas provas antigas de cálculo 3 unificado, tem questões que são assim, que para resolver a integral tem que mudar a ordem de integração. Esse aqui foi um exemplo simples. Você pode olhar para o limite de integração para identificar qual é a região. Também. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor? Não, falei. Eu ia falar, acho que é talvez a mesma coisa. A Maria pediu para você sei. repetir a 2, por favor. A questão 2. Toda? Olha, não sei. Acho que sim. Calma aí. Tá. O que eu fiz aqui na questão 2? Eu tenho uma região triangular. São 3 vértices. Nesses 3 vértices, eu consigo construir 3 retas, ligando 2 a 2, para descrever a região aqui. Se eu descrever essa região como a região do tipo 2, ou seja, x em função de y, a minha função que está em cima é a vermelha, a função que está embaixo é a verde. Então, eu descrevendo essa reta que liga esses 2 vértices, y igual a x mais 1, se eu escrever como função de y, é só passar o 1 para o outro lado, mudando o sinal. Então, x é igual a y menos 1. X igual a y menos 1 é o limite superior de integração. A verde, que é a parte de baixo, lembrando que o x está na horizontal, y igual a 1 menos x é a mesma coisa que x igual a 1 menos y, que é a parte de baixo de integração. Então, eu vou integrar nessa região dentro do triângulo. O que eu vou fazer aqui? Integrando em x, y² é uma constante em relação a x, então a função vai ser xy², a integral, e integral de 2x é x². Então, eu integrei e substituí os limites de integração.
A partir daqui é só conta algébrica. Substituir o x pelo limite de integração, fazendo a conta toda aqui, abrindo o polinômio, vai dar 2y² menos 2y³. E agora eu integro em y, de 1 a 3. Integral de y² é y³ sobre 3, de y³ é y² sobre 4, limite de integração de 1 a 3, que é onde o y varia. O y está variando de 1 até 3 aqui. Se eu olhar aqui no eixo y, a variação dele. Então, mais conta algébrica, substitui valores, e eu tenho menos 68 sobre 3 como resultado. Tá claro agora? Ô, professor, eu fiz um trem nada a ver com isso, mas eu queria saber se tipo, isso faria sentido, eu acho. Primeiro eu achei a equação da reta ali, porque ele me deu as vértices, aí eu achei uma equação da reta, pegando 2 pontos daquele deu ali, eu usei o -2 e o 3 e o 0 e o 1. E aí, depois eu coloquei ele no limite de integração, mas o meu ficou diferente. Muito diferente. Eu não sei Não, mas se eu fiz poderia isso fazer também. de outra. Olha só, você falou -2, 3 e 0, 1, né? Eu Esse peguei vídeo- -2, 3, 0, 1. Sim. Então, eu fiz isso. Eu peguei esses pontos e calculei a reta. Deu que eu não- y igual menos x. Sim, a minha deu isso também. Y igual 1 menos x. Só que Aham. aí eu acho que eu errei na hora de aplicar a integral. Eu fiz com o limite eu fiz dy dx, mas aí eu fiz de -2 a 0 a primeira integral, porque eu coloquei do ponto P1 ao ponto P3 e depois de 3 a menos x mais 1. Eu acho que eu fiz alguma coisa, eu acho que é aí que eu errei. É de 3 a menos x mais 1. Sim. Porque Então, eu você peguei... integrou como uma região do tipo 1. Sim. Deu o mesmo resultado no final? Não. Você fez só essa parte? A segunda parte você não fez, não? Que segunda parte? A da parte vermelha, da reta vermelha com azul? Ah, eu só fiz a primeira parte. Então, a região do tipo 1, você vai ter que dividir em 2 partes, que a primeira parte é azul sobre a verde, a segunda azul sobre a vermelha. Sim. No final, se você fizer certinho as contas, vai dar o mesmo resultado, só que vai ter que separar em 2 integrais. Pelo que você falou, tá certo, só faltou a segunda parte. Ah, então vou terminar. Então, tá ok, então. Obrigada, professor. Tá ok? No tipo 2 é uma integral só. Por isso que eu escolhi o tipo 2, que é mais simples. Mas também vai dar o mesmo resultado, dá para fazer de 2 formas. Ok, obrigada. Nada. Professor, eu tenho uma dúvida. São 2. Aham, pode falar. Eu fui ver um exercício similar a esse, para ver como resolvi e tal. E ele falou para ver a maior reta para botar nos novos limites de integração, certo? A maior reta, por que a maior? Não, não é uma reta, é para botar a função que varia de cima para definir os novos limites de integração. A maior você quer dizer a que está em cima, né? É, a que está em cima. Ah, ok. Aí, nesse exercício não faria diferença, porque elas são iguais, só estão espelhadas. Faz diferença no sinal. Se você mudar a ordem, o sinal vai mudar. Tá. Por quê? Porque elas são espelhadas, mas a função que está sendo integrada não necessariamente vale a mesma coisa dos dois lados. Entendeu? Entendi. Porque ela Mas pode aqui- ser porque o valor da integral, ela pode ser maior de um lado do que do outro. O valor da função que está integrada. E você mudar a ordem pode mudar o sinal. Geralmente Aí, acontece mudar o sinal. beleza. Aí eu teria que... Qual critério eu usaria para definir, então, a Então, olha função? só, o x cresce para a direita, certo? Uhum. Então, como é x em função de y, você vai ter que olhar o que está mais à direita. O que está mais à direita é o que está mais em cima, porque é onde Tá. a direção que o x cresce. Beleza, entendi. Valeu, professor. Valeu.
Então, mais alguma dúvida? Eu fiquei com a dúvida na questão 3. Por que que o domínio não alterou? Por que que ele não foi para a parte de cima do triângulo? O domínio não alterou? Isso. Por que que não ficou Então, invertido? porque eu só tenho que mudar a ordem de integração, eu não tenho que mudar a região. Entendeu? A região é a Ah, mesma. entendi. O que muda é a maneira como eu descrevo ela. Olha aqui os conjuntos. Nessa primeiro conjunto aqui, eu tenho y2 e x entre y sobre 2 e 1. Se eu descrever de outra forma, eu tenho 0 e 1 e y entre 0 e 2x. Você vê que y igual a 2x e x igual a y sobre 2 é a mesma reta. Entendi. Essa reta azul aqui, ok? Ok, brigadão. Valeu. Então, gente, mais alguma dúvida? Então, vou continuar, tá? Questão 4. Calcule a área entre a região R compreendida entre y igual a x ao quadrado sobre 2 e a reta y igual a 2x. Bem, quando eu quero a área de uma região, eu vou integrar a função 1. Né? Isso vai me dar a área. O que eu tenho que fazer, então, é delimitar o domínio de integração. Se eu quero a região entre as curvas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar onde essas curvas se interceptam. Então, elas vão se interceptar no ponto 0, 0, que é aqui embaixo, e no ponto 4, 8. X igual a 4, y igual a 8. É só igualar x ao quadrado sobre 2 igual a 2x. E aí eu tenho que resolver um polinômio de grau 2. As raízes vão ser 0 e 4, para quando x igual a 0, a 0, quando x igual a 2, quando x igual a 4, y igual a 8. Então, achei os dois pontos de interseção. Agora eu vou ter que definir, escolho uma região do tipo 1 ou uma região do tipo 2. Tanto faz. As duas vão ser simples. No meu caso aqui, eu escolhi uma região do tipo 1. O x está variando de 0 a 4. E o meu y está embaixo azul, em cima vermelha. Ou seja, de x ao quadrado até 2x. Então, primeiro eu vou integrar em y, que está em função de x, e depois vou integrar em x. Então, integral de 1 vai dar y substituído em 2x, menos y substituído em x ao quadrado sobre 2. Vai dar essa integral aqui. Integral de polinômio, bem fácil de se resolver, dá 16 sobre 3. Se eu fizesse ela como tipo 2, aí o x cresce para a direita, então o azul estaria em cima, o vermelho estaria embaixo, e aí eu escreveria de outra forma. Nesse caso aqui, y igual a x ao quadrado sobre 2, passo 2 para lá multiplicando e tira a raiz. Então, x é igual a raiz de 2y. E x igual a y sobre 2 estaria embaixo. Integração, o y ia variar de 0 até 8. Dá o mesmo resultado. A área não vai alterar. Só vai alterar a maneira que eu vou integrar aqui. Ok? Alguma dúvida até aqui? Aqui é uma questão simples. É só determinar onde as curvas se interceptam, definir quem está em cima e quem está embaixo e integrar que a integral dupla da função 1 vai dar a área da região. Então, seguindo aqui. Preencha os limites de integração de acordo com as figuras indicadas. Vamos olhar as figuras lá em cima. Essas são as figuras. Então, aqui eu tenho um trapézio e um círculo de raio 1. Bem, que função é essa aqui? Aqui eu tenho uma reta horizontal, uma reta inclinada, desculpa. Aqui eu tenho outra reta inclinada, uma reta horizontal e uma reta horizontal. Se eu olhar essa região como tipo 2, y varia de 1 até 3. Essa função aqui que está mais à direita está em cima. E essa reta aqui que está à esquerda está embaixo. Então, se eu definir que retas são essas, eu consigo dizer quais são os limites de integração. Então, fazendo as continhas aí,
quando x igual a 4, y igual a 1. Quando x é 5, y igual a 3. Eu vou ter meu limite superior de integração, x igual a 7 sobre 2 mais y sobre 2. E a de baixo vai ser 5 sobre 2 menos y sobre 2. Que x como função de y. E o y variando de 1 a 3. Uma região do tipo 2. É só fazer as contas para identificar qual é a reta. Você pode achar y igual a x mais b, calcular e depois isolar o x, ou já escrever direto, x igual a y mais d também. Ok? Então aqui é só identificar as retas e colocar o limite de integração. Não é para calcular nada, é só colocar os limites aqui. A segunda é uma circunferência. Na circunferência, aqui olha só, lembrando, que primeiro em dx, depois em dy. Então, se eu estou integrando em x primeiro, x está em função de y. Eu tenho que descrever como região do tipo 2, essa primeira. A segunda está ao contrário. Primeiro eu integro em y. Então, eu tenho que ter o quê? Uma região do tipo 1, y como função de x, por limite de integração. Então, a minha circunferência é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, se eu isolar o y como função de x, vai dar raiz de 1 menos x ao quadrado, que é a parte de cima, e menos raiz de 1 menos x ao quadrado, que é a parte de baixo da circunferência. Então, aqui eu tenho que separar como parte de cima e como parte de baixo. E o x de menos 1 a 1. Vamos olhar lá o gráfico de novo. O x vai de menos 1 a 1. A parte de cima é raiz de 1 menos x ao quadrado. E a parte de baixo é menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, delimitado os limites de integração, a questão está resolvida aí. Tem alguma dúvida aqui? Não vou seguindo aqui. Questão 6. Calcule essa integral. Essa integral aí é bem simples. Você aqui está integrando primeiro em y. Então, a integral de e elevado a menos y vai ser menos e elevado a menos y. E cosseno x é constante porque a minha variável é y. Então, substituindo de 0 a seno x, eu vou ter e elevado a menos seno x menos e elevado a menos 0, que vai dar mais 1. Menos com menos aqui vai ficar mais. Então, agora eu tenho uma função só de x. Então, e elevado a menos seno x vezes cosseno x. Se eu integrar isso aqui, vai me dar e elevado a menos seno x. Derivando isso aqui, usando a regra da cadeia, eu vou ter essa expressão. Mais um cosseno x aqui, que eu vou ter da multiplicação com 1. Integral de cosseno, seno. Substituindo os valores, e elevado a menos seno de π sobre 4. Seno de 4 é seno de 45. Vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, e elevado a menos raiz de 2 sobre 2, menos e elevado a 0, que é 1, mais seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 0, que é 0. Então, essa aqui é a resposta final. É uma conta bem direta. Vendo aqui que tem regra da cadeia, né? Que é você pode usar uma substituição de variáveis, né? Chamando de u de seno e du de cosseno x dx. Mas quem já bate o olho já vê de cara que isso aí vem de uma regra da cadeia, já pode fazer direto, né? No cálculo 1 seria importante fazer isso, para mostrar que você está fazendo uma substituição. Mas aqui o mais importante é você saber fazer uma integral dupla. Já assumimos que você passou em cálculo 1, então essas coisas mais simples você já pode passar de mais rápido.
Desde que esteja certa, claro. É bom sempre você fazer um rascunhozinho para verificar isso. Primeira vez que eu fiz esse gabarito aqui, eu errei um sinal e troquei algumas coisas. Então, mesmo que a gente saiba, a gente pode se confundir, é bom fazer com calma as contas. Então, alguma dúvida aqui? Eu já estou acabando a lista e já só passou meia hora. Eu estou indo muito rápido ou vocês estão conseguindo pegar as coisas aí? Pra mim É, tá de boa. Para mim tá um pouco rápido. Quer que eu vote alguma coisa, Maria? Professor, eu acho que pode continuar ainda e depois eu acho que é melhor eu voltar, porque eu tenho uma dúvida lá em cima de novo. Mas pode continuar ainda, depois eu pergunto. Tá, então eu estou na última questão. Vou terminar e a gente volta para essa dúvida, tá? Tá, obrigada. Então, calcule o volume do sólido no primeiro octante, limitado pelo paraboloide, Z igual a x2 mais y2, pelo cilindro, x2 mais y2 igual a 4, e pelos planos coordenados. Então, primeiro octante, eu vou ter x, y e z positivos, né? Que é, eu vou separar o espaço em 8 regiões. A primeira região aí, que é o primeiro octante, é onde todas as variáveis são positivas. O paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ele é uma parábola que foi rotacionada ao redor do eixo z. E o cilindro x2 mais y2 igual a 4 é um cilindro de raio 2, também é rotacionado ao redor do eixo z. Então vamos olhar essa figura, como é que ficaria. Eu tenho aqui 3 direções que eu estou vendo. O vermelho é a direção x, o verde é a direção y e o z é a direção z. Então, em azul aqui, eu tenho um pedaço do paraboloide, que está no primeiro octante. O vermelho é o corte com o plano coordenado xz. O verde aqui, essa região verde, é o corte do y com z. Essa parte amarela é o cilindro. E a azul é o paraboloide, que foi cortado. Então, eu tenho aqui o seguinte. O meu cilindro, o meu paraboloide, está em cima e o plano XY é o chão. Ele está dentro do quê? Do círculo de raio 2. Então, vamos descrever esse sólido através de um conjunto aqui. Então, primeiramente, x está variando entre 0 e 2. Então, eu vou olhar aqui, o x é o quê? O vermelho. X está entre 0 e 2. O y, ele está descrito como uma região do tipo y são de x, uma região do tipo 1. Né? Então, ele está dentro do círculo. Então, y, ele é o quê? Olha a expressão aqui, eu isolando o y. Vai ficar 4 menos x ao quadrado e eu vou tirar a raiz. Então, o y está entre 0, que eu estou no primeiro octante, y positivo, e raiz de 4 menos x ao quadrado. Então, aqui é a limitação do y. Esses dois caras aqui vão me dar um quarto de círculo no plano xy. É a parte do círculo onde os xy são positivos. Círculo de raio 2. O z, ele está maior que 0, porque está no primeiro octante, e está abaixo da função, que é o paraboloide. Então, eu tenho aqui a minha região descrita completamente. Então, a minha altura, que é z, é dada por essa expressão aqui, x2 mais y2. Então, para calcular o volume, basta integrar x2 mais y2, com y variando de 0 a raiz de 4 menos x ao quadrado, e x variando de 0 a 2. Bem, integrando aqui, eu vou ter yx ao quadrado mais y cubo sobre... Substituindo em minha integração, eu vou ter essa expressão grande aqui, raiz de 4 menos x ao quadrado vezes x ao quadrado, mais raiz de 4 menos x ao quadrado ao cubo sobre 3. Para resolver isso aqui, substituição trigonométrica. Quando eu tenho raiz de a menos x ao quadrado,
Então, x vai ser de a ao quadrado menos x ao quadrado. O x vai ser a seno θ. O dx, 2 cosseno θ d θ. Quando x varia entre 0 e 2, o θ varia de 0 a π sobre 2. Você vê que seno de 0 dá 0. Seno de π sobre 2 dá 1. Vezes 2 vai dar 2. Então, essa mudança de variáveis aqui vai fazer o seguinte. Raiz de 4 menos x ao quadrado, substituindo x por 2 seno, vai ficar 4 seno ao quadrado. Colocando 4 em evidência, vai ser 4 vezes 1 menos seno ao quadrado, que é cosseno ao quadrado. Tiro a raiz, vai me dar 2 cosseno θ. E aí eu substituo 2 cosseno θ onde estão essas raízes. Vai me dar, e o x ao quadrado é 4 seno ao quadrado. Então, dentro dessa primeira raiz aqui, 2 cosseno θ, x 4 seno ao quadrado, e 2 cosseno θ ao cubo sobre 3. O dx é o quê? 2 cosseno θ d θ. Vai me dar isso aqui. O dx. Agora, usando um pouquinho de identidade trigonométrica, eu vou pegar esse 2 cosseno θ, multiplicar aqui no primeiro. Vai ficar 2 com 2, 4, com 4, 16. Cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Essa primeira parte aqui. Aplicando aqui a segunda vezes essa, eu tenho cosseno ao cubo. Com cosseno fica cosseno à quarta. 2 ao cubo, 8. Com esse 2 fica 16. E aqui eu usei um macete aqui algébrico para separar o 16 em 1/3 e 2/3. Esse 1/3 veio para cá, para ficar 16 sobre 3 com cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Para colocar o 16 sobre 3 em evidência, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, vezes cosseno à quarta, que é cosseno ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado. Colocando aqui embaixo cosseno ao quadrado em evidência, vai me sobrar seno ao quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado do segundo, e isso aqui dá 1. Então, vai simplificar a minha integral aqui dentro. Ou seja, vai ficar essa integral aqui mais simples. Bem, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, eu vou vindo aqui, ó. 2 seno θ cosseno θ é igual a seno 2θ. Então, se eu botar 4 seno ao quadrado cosseno ao quadrado, eu vou ter seno ao quadrado de 2θ, que é esse primeiro cara aqui. Então, essa primeira integral virou essa. Eu peguei um 4 dessa expressão aqui, coloquei aqui dentro para botar esse 2 ao quadrado aqui. Na segunda parte, cosseno ao quadrado é o quê? 2 cosseno ao quadrado é igual a 1 mais cosseno 2θ. Então, novamente, pegando 4 daqui e colocando aqui dentro, 2, né? 2 cosseno ao quadrado é igual a 1 mais cosseno 2θ. Então, simplificou aqui a minha expressão. Seno ao quadrado 2θ ainda dá para simplificar. 2 seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno 2θ. Então, como aqui já é 2θ, daqui para cá dobra, fica 4. Novamente, peguei um 2 daqui para colocar aqui dentro, ficou 4. Então, me virou uma integral de cosseno, uma integral de cosseno. Aí eu vou ter 4/3, integral de 1 é θ, integral de cosseno é seno. Aqui vem um 4θ sobre 4, porque pela regra da cadeia, derivando o seno 4θ, vai ficar 4 cosseno θ, vai cortar o 4 com 4. E aqui é a mesma coisa. Integral de 1 é θ, menos, devia ser mais, né? Derivada de seno é cosseno, então integral de cosseno é seno, correto? Que devia ser um mais. Mas ok, isso vai fazer diferença no resultado porque seno de 4θ em π sobre 2 vai ficar seno de 2π, que é 0. E seno de 2θ em π sobre 2 vai ficar seno de π, que é 0. Então, essas partes com seno vai dar 0. θ vai ser π sobre 2 menos 0. π sobre 2 sobre 0, menos 0. Então, 4/3 de π sobre 2, mais 8/3 de π sobre 2, 6π sobre 3, 2π. Aqui é mais, né? Não era para ser menos, não.
Vou consertar isso aqui antes de postar. Vou falar com o Sérgio, vou mandar o certo para ele postar lá o certo depois. Mas o resultado ainda é 2π. Ok, então bate aquele desespero. Caramba, vou ter que lembrar de todos os tipos de integrais do cálculo 1. Mas não se preocupa não que na semana que vem vai ter uma aula de mudança de coordenadas em que essa integral aqui vai sair em praticamente 2 linhas. Isso aqui é só para mostrar como fazer no caso de não usar mudança de variáveis, que não foi visto ainda no curso. Dá para fazer, mas existe uma maneira bem melhor de fazer. Ok? Então, alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui? Alguma pergunta na questão 7? Se ninguém tiver, a Maria queria ver a outra lá em cima, né? Qual era que a Maria queria ver? Professor, é a número 2 de novo. Que é número 2. Seguinte, eu achei que eu tinha entendido que eu tinha que fazer para a segunda integral, mas eu não entendi. Tá bom. Deixa eu... Dá 1 minuto que eu vou pegar uma caneta e papel aqui. Tá ok. Vou sair do PDF. Só foi as anotações aqui só. Ok, stop share. Estão me enxergando? Sim, estamos. Professor, como que eu ia visualizar que essa questão eu resolver pelo tipo 2 era mais fácil? No caso, era menos trabalhoso do que pelo tipo 1. Você pode perceber o seguinte. Quando você coloca tipo 1, Sim. você faz a função de cima menos a de baixo. E aí você vê que você vai ter que separar em 2 regiões, pelo gráfico. Ok. Se você deitar o gráfico, você vai ver que vai ter uma função em cima e uma embaixo só. Vai ficar uma região só. Então você deita o gráfico. Entendeu? Entendi. Então, olha aqui. Aqui estão os 3 pontos, ok? Deixa eu dar para enxergar? Dá para enxergar 2, 3, 2, 3 e 0, 1. Sim. Ok, então você fez a primeira reta aí. Eu vou fazer aqui a primeira reta. E vou fazer as contas aqui. Como você fez. Y igual a x mais b. Então, 3 é igual menos 2a mais b. E 1 é igual 0a mais b. Dá para enxergar? Dá. Tá refletida a imagem para vocês, como se fosse no espelho? Não, mas dá para saber. Tá tranquilo. Ok, então eu montei o sistema aí, certo? Eu usei o ponto 3 e menos 2, 3 e menos 2, ok? 3 e menos 2. 3 é igual a menos 2a mais b. E 1 é igual a 0a mais b.
Ok? Ok. Então, isso aqui vai me dar uma reta. Que reta é essa? A reta que vai me dar é o B é igual a 1. Já está claro isso, ok? B é igual a 1. Então, eu vou ter que 3 é igual a menos 2A mais 1. Passa para o outro lado. 2 é igual a menos 2A. A é igual a menos 1. Então, daqui a minha reta é y é igual a menos x mais 1. Isso. Ok? Essa reta rosa aqui Ok, que eu acabei ok. de marcar. Ok? Ok. Essa reta, ela está embaixo do quê? Do y igual a 3. Ok? Que é essa reta horizontal, y igual a 3. Ok? Tá ok? Ok. Ok. Então, a minha integral aqui, eu vou integrar o meu x variando de menos 2 até 0 e o meu y variando de menos x mais 1 até 3, que é a minha... que é o y igual a 3 é a parte de cima, menos x mais 1 é a parte de baixo. fxy, dy, dx. A questão, ela pergunta o quê? Ela pede a integral ou a área? A integral, né? A integral. Ok. Então, o meu limite de integração vai ficar assim. Vê se dá para enxergar. De menos 2 a 0, que é a parte esquerda do gráfico, e de menos x mais 1 até 3. Ah, eu Do coloquei fx, de 3 a menos x mais 1. de 3 a menos x mais 1, É, mas o 3 está em cima. então troquei também. Ok? Olha só o gráficozinho aqui, ó. O rosa está embaixo, tá vendo? Ele cresce para cima. Sim. Tá, vou arrumar. Está refletido aí, mas esse rosa é o lado esquerdo. Ok. Então, agora eu vou fazer a laranja. A laranja vai ser com o quê? Vai ser com os pontos 2, 3 e o 0, 1. Então, y igual a x mais b, 3 igual a 2a mais b, e 1 é igual a 0a mais b. Novamente, b igual a 1, que é onde a reta intercepta o eixo y. E nesse caso, o a vai ser 1. Então, minha reta vai ser y igual x mais 1. Novamente, essa reta está embaixo. E o y igual a 3 está em cima. Então, nessa segunda integral, eu vou ter o x variando de 0 a 2, o y variando de 1 mais x até 3. Então, ficaria assim, ó. Aqui é a reta laranja, que ela está embaixo do y igual a 3, ok? E a minha integral, aqui, ó. Y igual a x mais 1, Sim. o x variando de 0 a 2, que é o lado direito, e o y variando de 1 mais x até 3. Então, eu vou ter duas integrais. O x de menos 2 a 0 e o x de 0 a 2. Ok? Ok. Da mesma função, né? É, ok. Isso, a mesma função. 0 a 2. Peraí, professor. É de 0 a 2 e do x mais 1 lá? O 3? Ai, pode. Isso, de x mais 1 a 3. Que o y igual a 3 é a parte de cima. Sim. Tem uma reta horizontal y igual a 3, que é a função de cima. Função constante. Não, acho que agora foi. Eu vou começar primeiro esboçando sempre para eu conseguir visualizar, para evitar mais conta. Nesse caso, a região foi dada de maneira gráfica, né? Um triângulo de vértices. Algumas questões você não precisa nem de esboçar.
tipo a integral de e elevado a menos y cosseno x, não Sim. precisa nem desenhar a região, é só integrar. Não precisa ser sempre, mas nesse caso precisa porque o gráfico foi dado realmente por pontos e triângulos, né? Aí você tem que esboçar. Tá ok? Tá ok, obrigada. Às vezes não vai ser possível esboçar, que o gráfico vai ficar muito complexo, muito estranho. Tipo, quando é uma região em 3D, por exemplo, é difícil desenhar. A questão 7 é um sólido. Eu fiz no programa aqui. Desenhar aquilo não é fácil. Eu não entendi nada da questão 7, professor, para falar a verdade, mas eu estava tentando entender a outra ainda. Ok, então essa 2 aqui, essa da integral do triângulo, tá mais claro aí o que aconteceu? Tá tranquilo. Tem que chegar no mesmo resultado, tá? Da mesma resposta. Não, tá ok. Ok, quem mais aí? Você pediu a 2, né? Sim, acho que mais alguém tinha pedido alguma coisa. Não entendi a motografia da questão 1. Por que o raio-x fica em cima? Fica alguma dica para saber o tipo 1 e o tipo 2? Deixa eu ver aqui. Na questão 1, você olha o gráfico. O azul está em cima, o roxo está embaixo. Você consegue ver lá que o azul está em cima, o roxo está embaixo. Dá para ver quem está em cima e quem está embaixo. Quando saber se é tipo 1 ou tipo 2? Tá, o tipo 1 é quando o y está em função de x. Se você olhar a questão 1, eu tenho x variando entre 2 e 4. Então, eu tenho x constante. Né? O x variando entre 2 e 4. Então, meu y é mais fácil colocar como função de x. Se você fosse colocar como tipo 2, você teria que separar em duas regiões de novo. Então, acho que uma dica boa para você saber como saber tipo 1 ou 2, você tenta esboçar o gráfico e você separa em traços horizontais e traços verticais. Naquele que você tiver menos subdivisão, geralmente é mais fácil. Essa questão do triângulo, por exemplo, se você colocar 2 traços horizontais, você pega a reta de cima menos a reta de baixo. Se você fizer traços verticais, tem que separar em duas regiões, que é a constante menos uma reta, depois a constante menos a outra reta. Tá ok, Landerson? Essa é a pergunta do Landerson, tá ok? Ok, então, quando é do tipo 1, o y varia em função de x, sim. Tipo 2, x varia em função de y, isso aí. A raiz de x é maior que x sobre 2, naquela região né? É isso aí. Obrigado, sim, entendi. Então, gente, mais alguma... Mas quando saber se devo trocar? Pelo gráfico, você olha... olha só, nem sempre você precisa trocar. Às vezes, essa questão aqui, por exemplo, dá para fazer de duas formas. Só que às vezes vai ter uma parte que é mais simples e outra que não. Aí é questão de experiência. Você olhando assim, fazendo exercício, você fala, isso aqui eu fiz um exercício parecido, se trocar fica melhor. Né? Ou questão também de dividir em mais ou em menos. Depende muito da sua experiência, de como você faz. É obrigatório trocar? Não, nem sempre. Aquela questão, por exemplo, da exponencial x ao quadrado, a exponencial x ao quadrado não tem integral analítica. Vamos olhar aqui a questão 4. A questão 4 é o quê? Tá. Eu vou... Calma aí. Sim, Landerson. As polares vão salvar a questão 7. É isso mesmo. A semana que vem vai ter aula de mudança de variáveis e coordenadas polares. Aí a questão 7 em coordenadas polares sai em duas linhas. Vamos voltar aqui para o PDF. Cadê o PDF? Questão 4.
Gente, fala comigo em áudio agora, que eu não tô vendo o chat. Questão 4. Eu tenho duas curvas. Calcule a área da região R entre as curvas. Y igual a x sobre 2, y igual a x ao quadrado sobre 2 e a reta y igual a 2x. Então, tá aí os gráficos. Nessa região interior, onde elas se interceptam, o vermelho está acima, o azul está embaixo. Ok? Os pontos que se interceptam são o 0, 0 e o 4, 8. É só você igualar as duas funções, y igual a y, então x ao quadrado sobre 2 igual a 2x. Faz as contas aí, você vai achar x igual a 0 e x igual a 4. Quando x igual a 0, y igual a 0. Quando x igual a 4, y igual a 8. Achei os dois pontos de interseção. Dentro dessa região, o vermelho está em cima. Se eu olhar como região do tipo 1. Então, como é que vai ser descrita a minha região? O x está entre 0 e 4. Ok? X está entre 0 e 4. E o y está entre o azul e a vermelha. Vermelho em cima, azul embaixo. A vermelha é 2x e o azul é x ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho aqui a integral x de 4, y do azul até o vermelho. X ao quadrado sobre 2 até 2x. Como eu quero área, quando eu quero área, a minha integral é 1. A função 1. Então, integrando isso aqui em y, integral de 1 dá y. Y substituído em 2x menos y substituído em x ao quadrado sobre 2. Então, me dá essa expressão aqui. 2x menos x ao quadrado sobre 2. Integrando 2x vai dar x ao quadrado. Integrando x ao quadrado dá x ao cubo sobre 3. 3 com esse 2 vai dar 6. X de 0 a 4, só jogar os valores, dá 16 sobre 3. Qual era a dúvida que tinha aqui? Eu não tinha enxergado ainda o limites de integração, que seria do caso do dy. Foi essa, é isso. Eu não tinha visto isso. Mas tá claro aqui que o vermelho está em cima, o azul está embaixo? Sim, tá claro. Tá ok. Se você fosse como tipo 2, aí o azul estaria em cima e o vermelho embaixo, porque ele cresceria para a direita. Só que a expressão ficaria x como função de y. Aí você ia ter integral de uma raiz e uma reta, né? Só fica mais simples dessa forma, mas daria o mesmo resultado também. E eu também não tinha visualizado da área, e aí eu fiquei confusa em qual função. Mas tá ótimo. Mas tá ok, Professor, então? eu tenho Oi. uma perguntinha. Tem algum motivo, a não ser o estudo aí dessas trocas de limite de integração, para a gente não ter resolvido isso com cálculo 1? Ou, o propósito dessa questão 4 foi realmente só o estudo dos limites? Realmente, dá para fazer o cálculo 1. Porque aí o cálculo 1 já daria direto, de imediato, aquela integral de 0 a 4 de 2x Isso. menos x ao quadrado sobre 2, né? O cálculo 1 já cairia aqui embaixo direto, né? Isso, foi isso que eu pensei. Sim, é a mesma coisa. Mas, Poderia fazer para o cálculo 1 também. entendi. Em alguma ocasião, para achar a área, vai ser mais fácil pensar na integral dupla aí? Sim. Por exemplo, quando for a área entre elipses e reta, por exemplo. Tranquilo. Você Beleza. imagina uma elipse e uma reta cortando a elipse de maneira diagonal. Uhum. Você descrever ela como cálculo 1, você teria que separar na parte de cima, a parte de baixo e calcular o ângulo, a reta que calcula, entendeu? Entendi. Usando mudança de variáveis vai ser mais fácil. Beleza. Ok? Obrigado, professor. Então, essa lista aqui, ela dá para fazer para o cálculo 1 muitas coisas. Por exemplo, aquela área, né? Calcular a área do triângulo, daquele triângulo aqui. Você não precisa nem de cálculo para calcular, né? Você pega a área da base vezes a altura sobre 2. Certo? A base tem 4, a altura tem 2. Ah, não, aqui, desculpa, aqui não é para calcular a área, não. Mas cadê? Aqui. Calcular a área disso aqui também é fácil. Não precisa nem de cálculo 1 para calcular.
Enfim, questões de área, quando uma área é uma poligonal, por exemplo, é bem fácil de calcular, não precisa nem de cálculo. O objetivo aqui da lista é mais treinar os métodos. Treinar com um exemplo simples os procedimentos, né? As maneiras de se fazer cálculo. Ok? Beleza, obrigado. Então, alguém quer que repita mais alguma questão? A 7 estava na lista aí, né? Então, calma aí. Eu não estou vendo o chat. Então, me fala aí onde que ficou nebuloso na questão 7. Desde o começo? Para mim foi desde o começo. Eu não sei fazer. Tá, então vamos olhar aqui passo a passo. Deixa eu tentar fazer esse desenho. Em tempo real aqui, para junto com vocês ir construindo a figura. Vamos lá, Stop Share. Vou dividir agora outra tela com vocês. Vamos olhar. O que é o primeiro octante? O primeiro octante é essa região onde o X, o Y e o Z são positivos, ok? Essa região aqui. Então, eu vou limitar aqui, ó. Z igual a 0. Deixa eu tirar esse plano aqui. Z igual a 0. X igual a 0. Y igual a 0. Você pode ver que eu separei o espaço em 8 regiões. 4 em cima, 4 embaixo. Dá para enxergar aí? Dá. Então, olha só. O primeiro octante é essa região aqui, ó, onde o X e o Y e Z são positivos. É esse carinha aqui em cima. Então, eu vou escrever agora a minha função Z igual x ao quadrado mais y ao quadrado. O que me deu aqui? Um paraboloide. Ok? Ok. Então, esse aqui é a parte de cima. O octante, olha o que me deu aqui. Ó. Me deu esse um paraboloide. Ok? Essa é a parte de cima. Agora, quem é o cilindro? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, quem é o cilindro? É esse cara aqui, ó. Cadê Z igual a 0? Ele vai estar interceptando o plano Z igual a 0 numa circunferência de raio 2. Dá para enxergar isso aí? Dá sim, professor. Do 2 ao 2 aqui, tá vendo? Na figura lá eu coloquei ele amarelo. Deixa eu colocar aqui nas mesmas cores. Cor. Acho que esse amarelo aqui que eu usei. Tá amarela. Agora, o paraboloide eu botei azul. Vou colocar aqui azul. Não foi não? Azul, isso. Então, veja o que está acontecendo aqui. A parte que eu quero é a parte dentro do cilindro e embaixo do paraboloide. Então, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Eu quero essa parte aqui de dentro, onde o amarelo está do lado de fora e o azul é a parte de cima. Se eu enxergar ele de cima, eu vou ter aqui o paraboloide em cima, o amarelo do lado, e o plano Z igual a 0 é a parte de baixo, que é esse 1/4 de círculo aqui. Ok? Ok. Então, quem é a minha altura? A minha altura é o azul. É o Z igual a x2 mais y2. Vamos olhar aqui no gabarito do PDF. Olhar para o gráfico aqui. Ó, a altura, aqui está cortado já.
Z igual a x2 mais y2 é o pedaço do paraboloide. O amarelo é o cilindro, ele vai dar o limite. E embaixo vai ficar 1/4 de circunferência de raio 2. Estão conseguindo enxergar aí a figura de lá com essa aqui? Eu consegui. Ok, essa parte vermelha aqui, verde, são os cortes dos planos. Então, vamos olhar aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou descrever primeiro o chão, o plano XY. O plano XY é o quê? X de 0 a 2, que o raio é 2. E esse aqui, 4y igual a 4 menos x, raiz de 4 menos x2, é a descrição da função da circunferência de raio 2. Eu vou ter x2 mais y2 igual a 4, aí eu isolo o y, eu vou ter essa parte aqui. Então, esse aqui é o plano XY. É 1/4 de circunferência. Ok até aqui? Tá, ok. Se alguém mais tiver dúvida, pode falar, tá? A altura é o z que a gente viu. Então, x2 mais y2 é o quê? É o paraboloide. É o que está em azul. Então, quando eu quero o volume, eu vou integrar o quê? A altura. Então, os limites de integração no x de 0 a 2, y de 0 a raiz de 4 menos x2, e a altura que é a função z, x2 mais y2. Então, essa é a integral que eu tenho que montar. A partir daqui, é só conta. Conta, substituição trigonométrica e mais identidade trigonométricas, aí é mais cálculo 1. O mais importante aqui, o mais complexo, foi a montagem dessa integral aqui. Okay? Essa parte de baixo aqui, ela é mais uma ilustração de como seria trabalhoso resolver sem usar mudança de variáveis. É meio para justificar por que mudança de variáveis é importante. Por que deveria usar coordenadas polares? Porque coordenadas polares, isso aqui tudo seria evitado. Dá para fazer sem coordenadas polares. Dá para fazer sem coordenadas polares. Mas com coordenadas polares fica mais fácil. Às vezes, acontece muito assim em prova, que às vezes o professor reclama, a prova estava muito grande, não dava para fazer em 3 horas, a prova estava grande demais. Mas geralmente quem fala isso é porque pegou uma maneira complicada de se fazer uma integral que se resolvia de maneira mais simples. Então, às vezes, a prova está rápida, mas a pessoa pegou um caminho mais longo. Aí parece que ela está difícil. Então, é muita questão também de enxergar as coisas para escolher o melhor caminho. Mas tá ok. Maria, a sua dúvida foi enxergar a região? Foi na região. Então, tá claro para você agora? Tá. Eu não tinha entendido ainda os limites, mas agora para mim faz sentido. Aqui é conta bruta, certo? É cálculo 1 mesmo. Uhum. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Então, eu vou encerrar aqui, tá? Vou consertar aquele sinal lá no gabarito e mandar para o Sérgio publicar. Peraí, só um instante de novo, professor. Uhum. Você pode voltar na número 5? Peraí. Sim. Número 5. Ok, falei. Peraí. Então, é a do desenho do trapézio lá, não é? Uhum. Acho que é, né? Eu não entendi como a gente identificou esses limites. Tipo, eu achei dos pontos das vértices dele. Tá ligado no microfone? Ah, tá, perdão. Deixa eu abrir ele aqui também. Qual era como identificar o limite? Tá, vamos olhar só. Esse item A
Eu estou integrando primeiro em x e depois em y, certo? Certo. O x está mais dentro. Então, quer dizer que x está em função de y, no limite de integração aqui. Sim. Ok? Então, vamos olhar para o trapézio lá. Cadê? Aqui. Olha os pontos. Os pontos deles são 1, 3 Sim. e o 2, 1. Perfeito? É do lado esquerdo aí. Perfeito. Então, a minha função é x igual a y mais b. Bem, quando x igual a 1, y igual a 3. Então, 1 é igual a 3a mais b. E 2 é igual a 1a mais b. Ok? Ok. Tá. Então, resolvendo esse sistema, eu vou ter que menos 1 é igual a 2a, a é igual a menos meio. Substituindo o a igual a menos meio na primeira equação, 1 é igual a menos 3 sobre 2 mais b. Então, b é igual a 1 mais 3 meio, que é igual a 5 meio. Então, daqui eu tenho que x é igual a menos y sobre 2 mais 5 sobre 2. Então, deixa eu tirar o stop share. Mostrar aqui aqui são os dois pontos. Ok? O 1, 3 e o 2, 1, que são os pontos da esquerda. Sim. X igual a y mais b. 1 igual a 3a mais b. 2 igual a 1a mais b. Ok? Uhum. Sim. Montei um sistema com x em função de y. Resolvi o sistema. Achei que x igual a y sobre 2 mais 5 sobre 2. Então, olhando aqui no PDF de novo, eu encontrei a x em função de y aqui. Lembrando que se x está em função de y, a região do tipo 2, então eu tenho que deitar o gráfico. X é a altura. Então, o lado esquerdo é a função que está embaixo, no limite de integração. Ok? Ok. Então, olha aqui a questão 5. Quem está embaixo, menos y sobre 2 mais 5 sobre 2. Então, assim eu encontrei o limite de integração de baixo. Ok? Ok. Então, lá, pegando os outros dois pontos, que é a função mais à direita, é a parte de cima. Vou montar o sistema de novo, resolver, eu vou encontrar o limite superior. E aí, fazendo as mesmas contas, eu acho o limite superior. É uma conta bem parecida. Agora, e o y? Olha aqui, ó, o y varia de 1 até 3. Sim. Tá ok? Ok. Então, dúvida tirada? Sim. Para mim tá bom. Mais alguém? Grupo de monitoria de cálculo 3. Não sei. Vai entrar esse PLE agora? Ah, eu não sei como é que vai ficar dividido ainda. Se vai ter monitor, se não vai ter, como é que vai ser. Eu realmente não sei muito bem como vai ficar essa parte de monitoria. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, ok. Vou encerrar aqui, vou consertar o sinal no gabarito e mandar para o Sérgio. Obrigado, professor. Valeu. Tchau, pessoal.